Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda ao nosso programa. Hoje não é para escrever para o Simple Flow, é para falar aqui deste tema que eu acho que nós não lhe damos a devida atenção. As pessoas pensam muito no que é que os seus lábios poderão traduzir da sua saúde. Normalmente não. Nós, os lábios, associamos muito a amor, carinho, namorados, aparece muito como símbolo, Beleza. não é? De beleza e é frequente até se utilizar nos cartõezinhos, não é? Quando nós damos nas festas, etc. Mas realmente em termos de saúde, não. Ora, a nossa pele tem esta particularidade que eu acho fantástica, por isso eu gosto muito de ser dermatologista. É verdade. É porque, como é um órgão que se vê, revela imenso das coisas que se passam connosco. E, portanto, os lábios conseguem-nos também revelar várias doenças. Ora, muito bem, então se revelam várias doenças. Eu queria começar aqui por vários tipos não vou dizer de patologias, mas de sinais que as pessoas podem identificar. Uma pessoa que tenha lábios secos, o que é que isto poderá querer dizer? Bom, vamos começar pelo que é frequente, não é, Fátima? Até para ajudar as pessoas em casa. É frequente as pessoas andarem com lábios secos, sobretudo quando o tempo está muito quente e quando não nos hidratamos o suficiente. Por exemplo, se andarmos a passear nas diferentes cidades ou haver monumentos num dia de calor e não bebermos água suficiente, é fácil chegar ao fim do dia com os lábios francamente desidratados, secos, e isso é um reflexo realmente do nosso organismo a pedir devemos beber mais água. Exatamente. É uma das coisas. Depois, por outro lado, todos sabem, em termos frequentes, do calor e do frio, o próprio frio e o também, vento. não é? Claro, o frio e o vento, que são duas condições físicas atmosféricas que também levam a que os lábios sequem com muita frequência. E depois faz com que eles fiquem não só secos, como também a descamar. Às vezes aquela descamação fininha, muito desagradável, e que nós temos que também combater utilizando o quê? Tal qual como no resto da nossa pele, utilizando um hidratante, um creme labial ou um batom. Portanto, aquilo podem ser batons transparentes, no caso dos senhores. As senhoras às vezes juntam o útil ao agradável e põem um batom que também tem um bocadinho de cor e conseguem proteger os seus lábios e ter cor nos lábios. Mas hidratar-se o suficiente. E hidratar o suficiente, que é aquilo que é importante neste caso, não é? Portanto, estas são algumas das coisas mais frequentes. E depois há várias condições que fazem com que os lábios fiquem, para além de secos, que abram mesmo fissuras e gretas. É frequente, eu apresento ter doentes na consulta que às vezes com este tipo de queixas, por um lado, por causa das medicações que também estão a fazer, há vários tipos de medicações. Sim, há vários medicamentos. Eu que trato muito jovens, a acne, e tratamos muitas vezes os acnes graves com alguns medicamentos mais potentes, assim se pode dizer, mais eficazes também, e que fazem secar imenso a pele. Um dos sinais é precisamente os lábios. É difícil convencer os meus jovens, rapazes sobretudo, que têm que andar com o batom, porque vai ser mesmo necessário. Caso não o façam, ficam mesmo com os lábios com gretas e com fissuras. E isso dói, inflama, não é? Passa a ser uma ferida e inflama. Mas as pessoas que também têm que fazer quimioterapias, por exemplo, o que é francamente desagradável, as pessoas que utilizam aqueles aparelhos dentários, quer sejam as pessoas de idade, quer sejam os jovenzinhos também que secam muito os lábios. Também secam muito. Porquê? Porque as pessoas passam a lamber os lábios com muito mais frequência. Pois. E isso faz desidratar. É um hábito que é frequente, as pessoas quando têm os aparelhos nos dentes, as crianças também lamberem com muita frequência em termos dos lábios e faz com que eles fiquem secos. Mas também já tenho apanhado coisas muito engraçadas, como por exemplo estudantes de música, de instrumentos de sopro, e que vêm porque precisam tratar não só o seu acne, mas depois estamos aqui num dilema como é que vamos conseguir, porque eles precisam dos lábios e da boca para tocar os instrumentos e portanto temos que arranjar ali um compromisso. Às vezes temos que usar um anti-inflamatório, temos que usar o hidratante, naturalmente a nível dos lábios, e temos que arranjar estratagemas para fazer com que os lábios se mantenham hidratados e eles consigam... Mas o acne desapareça. Que o acne desapareça e que eles consigam manter o seu hábito e a sua paixão, que é o tocar um instrumento de sopro, não é? E, portanto, não os invalida de estudar música. São algumas das coisas. A questão das fissuras que a doutora referiu, estas, sim, no fundo são os lábios rachados e com fissuras. Normalmente é só consequência de uma desidratação profunda ou pode ter outras... desidratação profunda ou medicação, como disse, ou pode ter também outras origens? Pode ter outras origens. Um dos exemplos que eu gosto de dar, porque acho que é elucidativo para os jovens, porque hoje em dia, com a alimentação e come-se tantas coisas e as pessoas, os jovens às vezes não têm a noção também, lá está, como era há alguns anos atrás, quando as pessoas tinham carências alimentares, mas, por exemplo, as carências vitamínicas, e quando as pessoas não comem nem fruta nem legumes, as carências vitamínicas acabam por fazer com que as gengivas possam ter feridas, possam ter aftas e os lábios apareçam gretados. A sério? Esta ligação entre a alimentação... Absolutamente. É importante as pessoas saberem. Absolutamente. Então, no tempo das caravelas, em que não havia
haviam alimentos frescos, havia uma das doenças, por falta da vitamina C, o escorbuto. Vê como se lembra da escola primária. Lembro perfeitamente disso. Claro, portanto, e os marinheiros sofriam imenso, caíam os dentes, porque realmente eram meses na água, sem alimentos frescos, porque não podiam ir à terra, e a falta da vitamina C é essencial para as mucosas, que é a pele que cobre os lábios e que cobre as gengivas. Portanto, os déficits vitamínicos, as pessoas que agora fazem aquelas dietas muito restritivas e às vezes algo loucas, se assim se pode dizer, só comem um tipo de alimentos ou só comem outro, enfim, que seguem algumas modas, às vezes pode ser complicado. São amigos. Eu preciso dar o meu melhor. São rivais. Eu preciso da Lima. São frescos. Simão, vem cá depressa. Eu não estou a chorar, é da cebola. O tempo está a acabar. O gangue dos frescos voltou e só quem fizer as receitas mais saudáveis é que se vai tornar um super chef. Não percam os peluches e as receitas dos super chefs. Lidl, mais para si.